Gravação liberada. Aí vamos para Word. Tranquilo, que acha? Acontece. Às vezes a gente mexe no microfone, o Zoom ele prega essas peças em todo mundo. Costumo dizer que informática tem vontade própria, né? Muitas vezes eles acabam pregando essas peças na gente. Um Beatlezinho aí para relaxar na hora do intervalo. Crimes contra a sua liberdade individual, a liberdade pessoal. O mais injustiçado dos crimes, pessoal, tá aqui, ó. Constrangimento ilegal, porque a redação dele dá um nó na cabeça de quem está lendo, tá? O que eu quero que os senhores e senhoras marquem? Constranger é o verbo. Constranger. Mediante violência, aqui eu encosto em você, ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de existência. Esse trio da maldade aqui, ó, ele é meio que sagrado, tá? Ele vai aparecer em vários crimes. É o que eu chamo de VGA, violência ou grave ameaça, ou redução de capacidade de resistência, VGA-RCR, tá? VGA-RCR. Eu costumo dizer que é o trio da maldade. Então, aqui, ó, constrangimento legal, trio da maldade, que é igual VGA-RCR. V de violência, GA de grave ameaça, RCR, reduzido capacidade de resistência, tá? VGA-RCR. Olha só, eu vou te constranger. Constranger é uma maneira educada de falar que eu vou te obrigar, tá? Constrangimento aqui é obrigar. A não fazer o que a lei permite. Ou a fazer o que ela não manda. Esse legislador, com certeza, estava querendo ganhar uma vaga para a Academia Brasileira de Letras. Certeza. A não fazer o que a lei permite, quando a lei exige alguma coisa de você, eu te obrigo a não cumprir a lei. A fazer o que ela não manda. Pessoal, não tem crime aqui proibindo ninguém de fazer as coisas. Nosso direito penal ele não é mandatório. Ele não fala que você não pode matar alguém. Tá? Não tem isso lá. Mas, se você matar, você pode ser punido. É isso que o nosso direito penal faz. Por isso que isso aqui é um pouquinho confuso, mas, em resumo, fez o que não pode ou não fez o que manda, constrangimento legal. Eu te obrigar, né? E aí vem as coisas interessantes aqui, ó. As penas aplicam-se cumulativamente em dobro no caso do concurso de pessoas ou emprego de armas. Tá? Penas aplicam-se cumulativamente em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. É o constrangimento para que você participe de ação criminosa. Você está sendo obrigado a roubar um banco, você está sendo obrigado a desviar um dinheiro. As pessoas estão ali te obrigando a se comportar de maneira criminosa. Tá? Cumulativamente, porque aqui o crime que você está fazendo obrigado, mais o constrangimento legal. Crime, porque eu estou junto, né? Aplicam-se cumulativamente em dobro. Então, isso aqui a redação do constrangimento legal, ela é toda inspirada. O cara estava escrevendo, não deve ter passado no teste para estagiário do Tolkien, né, Senhor dos Anéis, e ele resolveu dar vazão à veia poética dele no constrangimento legal. Então, quando aqui se eu falo cumulativamente em dobro, se eu estou multiplicando, fazendo uma operação matemática, estou diante de nossa primeira majorante. Além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Por quê? Porque aqui, ó, violência grave, violência está aqui, ó. Se eu pratiquei violência, aqui eu vou ter o chamado concurso de crimes. É o que eu não falei para vocês, até esqueci de colocar na tabela. Acúmulo material, é quando eu tenho concurso de crimes. Ó. A pena do constrangimento legal mais 146 mais 129. Tá? Acúmulo
acúmulo material, que alguns chamam. Na verdade, concurso material. Deixa eu ver se material se é formal. Não, é formal. Uma ação, dois resultados, formal. Tá? Acúmulo material, concurso formal. Como que é isso aqui, pessoal? Eu pratiquei violência não com a intenção de te machucar, mas com a intenção de te constranger. Então, uma ação só, que foi a minha violência, né? Para te constranger. Tá? A violência foi um meio. Eu respondo pela lesão corporal causada pela violência e pelo ato de constranger você de maneira ilegal. Tá? Isso é concurso formal. Uma ação, dois resultados. Não se compreendem, não é constrangimento ilegal, intervenção médica sem consentimento do paciente para salvar a vida. Tá? Aqui entra muita discussão, aquele caso de uma religião muito famosa aí que não aceita transfusão de sangue. A coação exercida para impedir o suicídio. Isso aqui são casos de excludentes de crime. Tá? Excluem o crime. Tá? Excluem o crime. Ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Somente se procede mediante representação. Aqui é a ação penal, né? Ação penal. Já vimos algo parecido, ação penal pública, condicionada a representar. São de 6 meses de 1 a 6 meses ou multa, o crime de ameaça. Lembrando que a pessoa tem que acreditar que o mal é grave e que você é capaz de causar, né? Não adianta você virar para a pessoa e falar: vou jogar um raio na sua cabeça. A menos que você esteja no universo dos X-Men, isso não é possível. Então, isso não é considerado ameaça. Perseguição. Aí sim, crime novinho, ó, 2021 também. Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer outro meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Tá? A perseguição, pessoal, vem do inglês stalking, de onde resultam os stalkers. São os perseguidores, são as pessoas que ficam ali vigiando, te vigiando. Só que isso aqui vai além do simples interesse na sua vida, né? É a forçação de barra, a pessoa te liga, te manda mensagem, te manda foto e quer saber de você, e tá aquela coisa, até passa do limite. Invade sua esfera de liberdade ou de privacidade. Perseguição, stalking ou stalkers, é um crime que pode ser praticado com qualquer pessoa, né? Por qualquer pessoa e contra qualquer pessoa. Reclusão braba de 6 a 2 anos. E multa. Tá? A pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, que ele já foi bem, não usou os critérios etários específicos, né? Mas também protegeu o adolescente. Contra a mulher, em razão do sexo feminino. Eu tenho que olhar o conceito do segundo A, lá do homicídio. Mediante concurso ou com emprego de arma, as penas são aplicadas sem prejuízo da violência. Então, vamos entender. O primeiro caso aqui, pessoal, majorante. E eu tenho as hipóteses que vão aumentar a pena de metade. Eu acho isso aqui uma puta de uma falta do que fazer. Por quê? Porque de metade até metade, da metade, então isso aí pode confundir um pouco, mas é um meio, tá, pessoal? É aumentada de um meio aqui, não é até um meio. Quando eu falo até metade, é porque eu admito frações menores. Aqui é fixo, tá? A fração que se fala aqui é meio, ó. Mais metade, tá? De metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, mulher,
por razões da condição do sexo feminino, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Lembrando, eu não falei ainda, mas vou falar agora, quando a gente fala em arma, só arma, tá? Usa o termo arma. Eu estou falando no sentido genérico, tá? Qualquer coisa. Qualquer coisa, ferramenta, meio. Pau, pedra, soco, revólver, tudo é arma, tá? As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo às das correspondentes às violências. Então, aqui eu estou diante de um CC, né? Concurso de crimes, CC. Somente se procede mediante representação, a ação penal. Aí temos o crime mais novo ainda, né? Porque esse aqui, ó, 14.132, a lei, 2021, esse aqui, 14.188. Violência psicológica contra a mulher. Por quê, pessoal? A Maria da Penha, lá em 2006, ela estabeleceu os 5 tipos de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. A violência moral, crimes contra a honra. A violência sexual, crimes sexuais. A violência física, lesão corporal. A violência patrimonial, os crimes contra o patrimônio. Mas a psicológica não existia. Nunca existiu violência psicológica, porque violência sempre foi algo, tá, que exigia contato físico entre os agentes. Essa era uma das maiores críticas que a gente fazia, na verdade, a única crítica possível à Maria da Penha. Criou um termo novo, violência psicológica, mas não explicou, e a lei penal tem que ser exata. Ela não pode deixar você ao critério da sua interpretação, né, do jeito que você acha e pronto. Qual que é bom demais. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou de qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica. Então, eu estou aqui, especificamente, um crime extremamente complexo, onde o único verbo núcleo, em teoria, é o causar, tá? Porque eu tenho causar o dano emocional, tá aqui o causar, e eu tenho inúmeras possibilidades, variedades de elementares. A pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Aí, aqui, sim, 6 meses a 2 anos e multa. Olha aqui. Se a conduta não constitui crime mais grave. O que é isso aqui? A consunção penal. Extremamente clara. Se a conduta não constitui crime mais grave. Já deixou claro que a violência psicológica só vai existir quando de tudo isso aqui que for possível, não tiver crime mais grave. Porque se a violência for um fim para um meio, o crime for um meio para um fim, o crime final pode ser até um cárcere privado, limitação de direito de ir e vir, né? O crime final prevalece e engloba a violência psicológica contra a mulher. Tá? Então, esse crime bem novo, esse aqui é uma das minhas apostas para a prova, tá, pessoal? Sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Cuidado para não confundir isso aqui com extorsão mediante sequestro. Porque na extorsão mediante sequestro, você tem aí o pedido de resgate. Aqui não é isso. Aqui eu quero guardar você para mim. Tá? Guardar, acabou. A pena de 2 a 5 anos. Tá? Primeira qualificadora, porque o normal está aqui, ó, pena base, e ele já começa de cara com Q1. 2 a 5 anos. Se a vítima é ascendente, cônjuge, companheiro maior de 60, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, se a privação de liberdade dura mais de 15 dias, então até 14 está de boa, né? Até 14 é forma básica. O que a pessoa estudou para poder chegar ao critério de 15 dias, né? Vai entender.
Se o crime é praticado contra menor de 18, olha só, aqui já deu uma situação específica, esqueceu o critério etário, não mudou 14, não é mais o 14, né? Então, assim, essa questão de idade, ela é meio complexa no direito penal. E se o crime é praticado com fins libidinosos, né? Eu quero guardar você para mim para lhe usar. Então, aqui, ó, é sequestro e cárcere privado. São as 5 qualificadoras. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pessoal, isso aqui ainda grave sofrimento é a forma que o Código Penal encontrou de alcançar a tortura, tá? É a forma que encontrou de alcançar a tortura, porque isso aqui está escrito desde 1940. A lei de tortura é só de 97. Grave sofrimento físico ou moral, mental, está lá na tortura, mas aqui eu tenho uma forma que esse grave sofrimento, ele é resultado do sequestro, tá? Ele é resultado dessa restrição de liberdade aqui. Então, tem uma segunda qualificadora, tá? Então, segunda qualificadora 1 e qualificadora número 2. Redução à condição análoga a de escravo. Esse artigo, ele não é muito novo, é 2003, mas tem uma série de informações. E aqui, pessoal, redução à condição análoga de escravo são as condições de trabalho, o tráfico de pessoas, está no 149A. Começa aqui, ó, reduzir alguém à condição análoga de escravo. Inclusive, Goiás é um dos campeões, tá, em casos de pegar trabalhador nessas condições em fazendas aí, no interiorzão, né? Então, eu tenho uma reclusão, além da correspondente à violência, porque geralmente as condições degradantes de trabalho podem envolver situações bem precárias de vida, redução, e o 149. Olha o equiparado aqui, ó. Nas mesmas penas incorrem quem? Então, eu mudo. Se no primeiro o verbo núcleo é reduzir, olha aqui. Cercear, manter. Tá vendo? Eu tenho formas equiparadas aqui, ó. As formas equiparadas. Nas mesmas penas incorrem quem? Esse mouse passa um pouquinho aqui, ele carrega esse negócio. A pena é aumentada da metade, majorante. Se é metade, é majorante, M1. Se o crime é cometido contra criança ou adolescente por motivo de preconceito, tá? Pena aumentada da metade. E isso tudo falando da redução à condição análoga de escravos, que é o famoso trabalho infantil, e a condição análoga de escravo pode ser relacionada à raça, cor, etnia, religião ou até mesmo à origem nacional da pessoa. Tá? Tráfico de pessoas, aí eu tenho verbo pra caramba, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verbos, achei que era muito, né? Mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de. O tráfico de pessoas, ele basicamente se resume a 5 hipóteses. Tráfico de pessoas para remoção de órgãos, trabalho escravo, né? Servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Todos eles são muito comuns no Brasil. Todas as 5 formas, tá, pessoal? Tem nem como eu te falar aqui qual que é mais e qual que é menos. Todas têm um. Pena de reclusão de 4 a 8 anos. Majorante, M1. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, sim. E aí eu trago ó, funcionário público, criança, adolescente ou idoso ou deficiente. Aqui já é bem completo, ó, critério etário mais a deficiência. Se eu fizer da prevalência de parentesco, né, situação de relação doméstica, coabitação, dependência econômica, superioridade hierárquica, né, tudo isso aqui aumenta a pena, majorante de 1/3 até a metade. E se a vítima for retirada do território nacional, né, outra majorante. E para falar que não tinha nenhuma, olha só, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Nossa, cara, primeira minorante fora do homicídio. Olha que chique. Né? Oficialmente a minorante, a pena é reduzida, uma redução de pena aqui, ó. Esse azul? Não. Fica sendo esse azul aqui, ó.
a pena é reduzida de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. Vamos marcar esse 2 terços aqui, ó, que esse aqui tinha passado batido no meu filtro. Redução de pena de 2 terços, tá? Violação do domicílio. Recentemente nós tivemos só a revogação do artigo 2º pela lei de abuso de autoridade, que era uma situação específica de funcionário público entrar ou permanecer sem autorização, não tem dificuldade alguma na razão desse crime, tá? Pena de detenção de 1 a 3 meses. A primeira qualificadora trata da violação durante a noite, local afastado, local ermo. Emprego de violência de arma e de concurso, é muita coisa, né? Durante a noite, local ermo. Emprego de violência, emprego de arma, 2 ou mais pessoas. Então, eu tenho aqui, ó, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, a qualificadora aumenta a pena nova maior e ainda traz a pena correspondente à violência, que seria a lesão corporal aqui dessa parte aqui de violência. O parágrafo 2º foi revogado, falado do funcionário público. Exclusão de crime, não constitui crime, para salvamento, para cumprir mandado judicial. Parágrafo 4º. O que é casa? Parágrafo 5º. O que não é casa. Tá? O que é casa, o que não é casa. O TAP, em especial, sempre dá destaque para a violação do domicílio. Mas questão que é bom mesmo, você conta nos dedos de uma mão quantas vezes caiu questão de fato de violação do domicílio. É bem raro. Violação de correspondência, muito raro isso aqui acontecer. Tem muitos colegas que sequer receberam carta na vida, né, para saber como é que era a situação. Mas aqui a correspondência fechada, escrita, com selo pelo correio, tá? Eu tenho uma forma equiparada aqui, ó, sonegação ou destruição. E eu tenho a questão de violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Tá? A de internet ainda não entrou aqui. A de internet ela entra mais tarde. Então, vamos lá. O 151 fala da violação de correspondência, mas também fala da violação de ligações telefônicas, impedimento e afins. Né? Então, aqui, ó, na mesma pena, são formas equiparadas, tá, pessoal? Mesma pena do violação de correspondência. Aí eu tenho uma majorante. Ó. Perdido aqui, ó. Eu tenho uma majorante caso haja dano. Né? E eu tenho uma qualificadora. Ó. Olha que chique. Perdidinho aqui, ó. Quando ele é serviço postal, telegráfico, radioelétrico e telefônico. Tá? Quando a violação é por conta da função que você exerce no serviço postal ou telefônico brasileiro. A mesma coisa ocorre da condição de sócio ou empregado para violar uma correspondência comercial. Raríssimo de ser cobrado em qualquer prova, esse 152. O 153, divulgar a alguém sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário do detentor, cuja divulgação possa produzir dano. Detalhe, pessoal, é muito parecido com um crime militar que a gente vai ver mais tarde, divulgação de segredo, tá? No divulgação de segredo, detenção, olha, se a multa, igual lesão corporal, R$300 mil a R$2.000, a 2 contos de réis, detalhe, vide, lei é porque mudou o jeito de calcular a multa lá em 84, mas está aqui, ó, R$300 mil a 2 contos de réis. Primeiro A, divulgar sem justa causa, tem uma qualificadora no primeiro A aqui, ó. Tem uma qualificadora. O segundo, quando resultar em prejuízo, muda a ação penal, será incondicionada. Por quê? Porque ele deixou claro que só procede mediante representação do ofendido aqui. Ó. Ele tem essa regrinha. Violação de segredo profissional, só forma básica, e aí a gente fecha os crimes contra a pessoa com a invasão de dispositivo informático, tá? Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectar ou não à rede, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obtenção de vantagem ilícita. Esse crime ele foi atualizado em 2021.
com essa nova redação. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Forma equiparada. Quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo. Os programas, né, os crackers, para quebrar a senha e tudo mais. Aumenta-se de 1 a 2/3, ó, coisa de 2021. Mais um 2/3 aqui, ó. Se da invasão resulta prejuízo econômico. Então, aqui eu estou diante de uma majorante. Primeira majorante. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas, aqui no caso as suas mensagens sigilosas, os seus nudes, guardados naquela pasta secreta, qualificadora. Se da invasão resultar a obtenção disso. Na hipótese do terceiro, aumenta-se a pena de 1 a 2/3. Olha o 2/3 aqui de novo, cara. Se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro. Então, eu tenho aqui uma majorante 2. Aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra o presidente da República, o governador e prefeito, o presidente supremo, os presidentes, dirigente máximo da administração direta, chefes e só. São as pessoas protegidas, né? Sigilosamente protegidas. Então, eu tenho aqui a terceira majorante, M3. E a ação penal, 154B, né? A ação penal dos crimes contra o dispositivo informático. Terminamos os crimes contra a pessoa. Acabou, professor? Ih, acabou de começar. Vamos lá no Código Penal. Agora a gente vai lá para o artigo 312. Crimes contra administration, tá? Que está no seu edital. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, site do Planalto. Pegar isso aqui. Vamos voltar lá no nosso Word e colar, né? Depois a gente vai apagando. Vocês estão montando o material na hora para vocês. Peculato, pessoal. O furto cometido por funcionário público contra a administração pública. É isso. Furto, apropriação indébita, tudo isso aí. Fica mais tenso, porque nós não vimos aqui hoje os macetes que eu conseguiria passar para vocês de crimes contra o patrimônio. Tá? Mas não é o foco da aula de hoje. Tá? Para o TAP não cai. A prova do TAP é semana que vem. O pessoal do soldado ainda vai ter mais algumas oportunidades, a gente vê isso. Apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou de qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, eu tenho nessa primeira parte aqui, pessoal, ó. Isso aqui é o peculato apropriação, tá? Então, vamos lá. Peculato apropriação. Essa segunda parte aqui é o peculato desvio. Só isso mesmo. Aí eu tenho aqui o peculato culposo, que é a terceira forma do crime, tá? E eu tenho aqui, ó, na forma equiparada, o peculato furto. Peculato furto. Só para a gente entender quais são as formas. E como é que eu faço para diferenciar todos eles? Professor, só gravar o verbo núcleo, tá? Só gravar o verbo núcleo. Apropriar-se, peculato apropriação. Desviar, peculato desvio. Subtrair, ó, o verbinho aqui, ó. Subtrair, peculato furto. Peculato culposo, culposamente, negligência, imperícia, imprudência para o crime de terceiro. Então, aqui eu estou diante de uma forma minorada, né? Minorada. No caso do parágrafo anterior, peculato culposo, a reparação do dano. Estou diante de uma extinção de punabilidade, pessoal. Isso aqui já não é nem exclusão do crime, tá?
Aqui é uma extinção de punibilidade. Esse terceiro aqui, ó. Peculato culposo. Peculato mediante erro, o próprio nome já diz, apropriar-se, mas por acidente. Acidente da outra pessoa, você fica caladinho e pega o dinheiro para você. Peculato hacker, ou peculato eletrônico, criado no ano 2000. Aqui, ó. 313A, 313B, tá? Peculato hacker eletrônico. São formas também muito tranquilas aqui. Quando eu falo hacker ou eletrônico, são crimes autônomos, sem qualificadora, né? Mas tem uma majorantezinha ali embaixo que a gente vai ver. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou usando o fim específico de prejudicar os sistemas de dados, né? E aí eu tenho parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até metade da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Tá, aqui eu estou diante de uma majorante, tá? O único crime de peculato, a única forma de peculato que possui majorante é o peculato eletrônico, ou peculato hacker. Essa é uma questãozinha boa de prova. Extravio ou sonegação de livro ou documento. Olha a consunção penal aqui, para destacar. Se o fato não constitui crime mais grave, extraviar livro ou documento. Simples. Emprego irregular de verbas públicas, tranquilo, nem costuma ser cobrado em prova. A gente já pula para... Isso aqui, na verdade, emprego e extravio, pessoal. Ó, na moral, deixa o peculato, vamos para concussão. Concussão é o único verbo, o único crime da administração pública que é exigir. Exigir vantagem. Exigir é o mandar de maneira mais educada, tá? Eu exijo vantagem indevida na construção. Eu cobro de maneira vexatória algo que você não deve ou que deve... Perdão. Eu exijo tributo ou contribuição social que você não deve ou que você deve e aí eu cobro de meio vexatório. É o crime de excesso de exação. Tá? Ele tem um nome próprio. Tá? Excesso de exação, que também poderia ser chamado... Poderia, mas não é. Poderia ser chamado de concussão qualificada, tá? Poderia, mas eles preferiram dar um nome próprio a ela, que é excesso de exação. E aqui no parágrafo 2º, eu tenho o chamado crime de desvio, né? Que acabou entrando como uma qualificadora do excesso de exação, tá? Esse dinheiro aqui, ó, que eu recebi em proveito próprio de outro, eu desvio em meu proveito o que eu recebi e deveria recolher aos cofres públicos. Então, para nós, pessoal, esse aqui vai ser o excesso de exação qualificado. De fato, tá? Excesso de exação qualificado. No Código Penal Militar, é só desvio. Tá? Se o funcionário desvia, tributo, taxa, tal, que tinha que ir para os cofres públicos, eu desvio para mim. Reclusão de 2 a 12 anos. Tá? Qualificadora. Do excesso de exação. Porque 2, na verdade, né? Qualificadora da qualificadora. Ó, E1. Qualificadora da qualificadora. Corrupção passiva. Corrupção passiva é bem tranquilo de estudar. Mesma coisa da concussão, só muda o verbo aqui. Ó. Solicitar. Só muda o verbo. Solicitar. Receber. Ou... Tem um verbo aqui perdido aqui no final, pessoal. Solicitar ou receber, para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, em razão dela, vantagem indevida. Só quero destacar o seguinte para os senhores e para as senhoras terem conhecimento, tá? Isso aqui, ó, vantagem indevida,
Pode ser dinheiro? Pode, mas pode ser qualquer coisa além de dinheiro. Pode ser bem material, pode ser bem imaterial, troca por cargo público, pode ser até favores sexuais, tá? Pode ser até favores de natureza íntima sexual. A pena será aumentada de 1/3, corrupção passiva majorada, se em consequência da vantagem o funcionário não retarda ou deixa de praticar o ato de ofício, ou pratica o que não deve, infringindo o dever funcional. Então, estou diante de uma majorante, 1/3. Aumentada de 1/3. E aqui eu tenho a corrupção passiva privilegiada. Olha aqui. Privilegiada. É uma corrupção passiva privilegiada. Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, aqui eu estou diante de uma privilegiadora. Se o funcionário pratica ou deixa de praticar ou retarda o ato com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de um terceiro. Tá? Cedendo a pedido ou influência de um terceiro. A ideia não saiu de você, tá? Mas um terceiro. A corrupção passiva privilegiada. Geralmente é essa aqui, pessoal, que você vai ver junto com a corrupção ativa. A gente vai ver daqui a pouco. Contrabando e descaminho, você pode tirar daqui, não nos interessa. Prevarications. Embora o retardar ato tenha aparecido nas elementares da corrupção passiva, verbo núcleo, ele é da prevaricação. Só que o segredo da prevaricação é isso aqui, ó. Olha aqui. É o único crime que vai ter aí o satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá? É o único crime. Eu até puxei um negócio aqui que eu quero olhar e mostrar para vocês na hora. Vamos olhar aqui que é essa decisão do STF aqui. Que novidade que foi essa? Conversa tanta potoca. Não. Beleza, entendi. O pessoal do Ministério Público ficou com medo de ser enquadrado aqui na prevaricação, quando eles querem, de fato, recorrer de uma sentença, de uma situação. Então, não procedeu. Eles podem continuar fazendo o trabalho deles. Era isso. Não tem relação com a prova. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Tá? O único dessa parte que caiu no TAP foi esse aqui, ó, prevaricação imprópria, tá, pessoal? Ela é chamada de imprópria na doutrina. Para nós ali. Até a questão foi polêmica, eu mesmo fiz um recurso para ela na época. A primeira turma de TAP, que eu e a Janaína trabalhamos, a aula foi lá no entorno, lá em Lusiane, quartel do 10º Batalhão. Prevaricação imprópria. Porque a própria é para todos os servidores, tá ali. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Né? É a prevaricação imprópria? É o diretor de penitenciária ou agente público que trabalha no sistema prisional que deixa passar um aparelho telefônico, rádio similar que permita a comunicação dos presos com o ambiente externo. 3 meses a 1 ano. Dá nada, né? Se der é pouca coisa, mas está aqui, ó. Prevaricação imprópria como tipo autônomo, artigo 319-A. Esses aqui, violência, abandono de função, exercício ilegal, violação de sigilo, nada disso importa. E esses realmente não. Usurpação de função, resistência, desobediência, desacato. Realmente aqui, pessoal, vou fechar essa parte com a corrupção ativa, tá? Corrupção ativa, 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, oferecer ou prometer são os verbos núcleo da corrupção ativa. Esse quem pratica é o paisano e eu tenho uma forma majorada, a pena aumentada de 1/3 se o ato não for praticado.
Então, ela vai caminhar muito junto com a corrupção passiva. Descaminho não é contrabando, descaminho, não faz parte do nosso edital, impedimento de fraude. No do CFO, eu acho que pode cair isso aqui, mas soldado e TAP não tem nem no edital. Ver se tem mais algum que a gente tem que fazer aqui. Pronto. Crimes contra a administração pública, basicamente são esses, tá? Voltar lá no peculato específico. Peculato ele é complexo porque eu tenho vários tipos de peculato. São bem poucos os crimes contra a administração pública do TAP. Concussão, exigir vantagem indevida, corrupção passiva, aqui, prevaricação imprópria e corrupção ativa. Terminamos o nosso primeiro bloco, né? Bloco penal comum, são 7h14. Fica por aí, vai dar tempo de sair no banheiro. Só vou pegar o material de penal militar, que agora são os crimes militares em tempo de paz. Tá? Crimes militares em tempo de paz. Tem que colorir isso aqui, ó. Majorante. M. Isso aí. Esse não ficou nada, ficou sem colorir aqui, ó. Beleza? Terminando tudo a aula, eu já mando esse material aqui para vocês. Fiquem tranquilos e tranquilas. Arquivo novo. Internet. Penal militar. Agora a coisa vai ficar divertida. Eu vi paixão que eu tenho por esse negócio aqui, viu? Que loucura. O que, né? Minha mãe deixou cair do berço quando eu era pequena e deu nisso. Olha, vamos embora, bora. Fui lá no Planalto, aluno que está prestando concurso e tal, não é a hora de preocupar com livro, com doutrina, com nada disso. Lá no site do Planalto. Vamos, gente. Eita. Bora. Bom. 66 páginas. Gostou? Só os crimes em espécie do penal militar. E na prova dos soldados, na prova dos cadetes, na prova do TAP, estão previstos todos os crimes militares em tempo de paz. Para ficar mais fácil, eu vou abusar um pouquinho da memória dos senhores e das senhoras. Vamos usar o mesmo código de cores, certo? E vamos começar por algo que está mais fresco na sua mente. Olha só, que legal. Excepcionalmente, vamos começar do título 7, Crimes contra a Administração Militar. Tá? Você acabou de ver crimes contra a administração comum. Fica bem mais fácil de você memorizar essa situação. E é um título bem cobrado em provas, tá? Bem cobrado em provas. Então, os título 7, outra página aqui, vamos começar com a situação que nós não vemos normalmente de maneira prática no penal comum. Lá no penal comum, nós estamos. Esse aqui está nos crimes praticados. Peraí, deixa eu ver o chat aqui. Travou? Você está vendo qual tela aí, Sully? Não está desacata superior aí, não? Ah, tá. É porque eu abri um novo arquivo. Eu tenho que. Obrigado. Deixa eu mexer aqui, peraí. Valeu por avisar. Eu tenho que pegar o que aqui? Word. Aqui é o documento 2.
Apareceu? Do desacato à desobediência? Código Penal Militar? Beleza. Aliás, deixa eu até fazer uma pausa no vídeo aqui para quebrar o arquivo. Espera aí.